Meu nome é Raquel Carter. Eu tinha 28 anos no dia em que minha mãe decidiu ir a um churrasco no quintal de casa em vez de assistir à minha formatura de doutorado. Lembro-me de estar em um pequeno banheiro da universidade, equilibrando o telefone entre o ombro e o rosto para que as lágrimas não borrassem a maquiagem que eu mesma havia feito. Do lado de fora da porta, o auditório estava cheio, aplausos abafados, vozes ecoando nos alto-falantes, nomes sendo anunciados um após o outro. Dentro do banheiro, porém, tudo que eu conseguia ouvir era o meu próprio coração acelerado e a voz da minha mãe no celular dizendo: "A gente já comeu, querida." Fiquei olhando aquela mensagem por quase um minuto inteiro, tentando entender. A gente já comeu. Logo depois veio uma foto. Uma mesa comprida montada no quintal dos meus pais, cheia de bandejas com costelas e brisque, pessoas rindo com copos vermelhos na mão, e meu irmão mais velho no comando da churrasqueira, como se fosse uma celebridade local. A legenda dizia: "Muito orgulho de você, o melhor mestre do churrasco da cidade." Nenhuma boa sorte, Raquel. Nenhum estamos indo. Só fumaça, carne assando e uma comemoração da qual eu nem fazia parte. Minhas mãos tremiam quando apertei o botão de ligar. "Mãe, você sabe que a cerimônia começa em 10 minutos, né?" Do outro lado da linha eu podia ouvir música, gente conversando, o chiado da carne na grelha e alguém gritando o nome do meu irmão. "Ah, filha, não seja tão sensível", ela respondeu, como se eu estivesse reclamando do clima. "Hoje estamos fazendo algo especial para o seu irmão. Ele convidou um crítico gastronômico da cidade. Depois a gente assiste à sua formatura pela transmissão ao vivo." Engoli seco. "Mãe, é o meu doutorado. 8 anos de estudo. Você prometeu que estaria aqui." Houve um pequeno silêncio. Então a voz do meu pai entrou na conversa, impaciente. "Raquel, não faça drama. Seus irmãos também trabalham duro. A gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo." Foi nesse instante que algo dentro de mim quebrou. Olhei para o espelho, beca, cabelo, cordões de honra, toda uma vida construída praticamente sozinha. E percebi que, durante 28 anos, eu tinha sido apenas figurante na história da minha própria família. Aquela foi a última ligação que fiz sendo apenas Raquel Carter. Mas antes de contar o que aconteceu depois e como uma única decisão acabou transformando o famoso império de churrasco da minha família no centro de um escândalo público, me diga uma coisa: que horas são aí onde você está? E o que você está fazendo enquanto escuta esta história? Quero descobrir até onde esse relato chega, bem mais longe do que o pequeno quintal onde quase terminou. Se você já foi a pessoa responsável em uma família que idolatra outra, sabe que as feridas não começam com uma grande traição. Elas surgem em pequenos cortes ao longo do tempo. Quando eu estava naquele banheiro, já carregava 28 anos sendo sempre a segunda opção na família Carter. Meus pais construíram toda a identidade deles em torno de fumaça e molho barbecue. O Carter's Backyard Barbecue não era apenas um restaurante, era praticamente o coração da nossa família. Para minha família, aquilo era quase uma religião. Se meu irmão queimasse uma costela inteira na grelha, minha mãe ainda assim suspiraria orgulhosa. Olhem só para ele, nasceu para isso. Enquanto isso, eu chegava em casa com troféus de feira de ciências, bolsas integrais de estudo e artigos publicados. E a reação mais entusiasmada que recebi era algo como: "Que bom, querida. Ah, e não esqueça de ajudar seu irmão no caixa hoje à noite." Enquanto meu irmão aprendia a encantar blogueiros de gastronomia e críticos locais, eu passava madrugadas analisando gráficos de doenças, estudando dados e escrevendo propostas de pesquisa. Enquanto meus pais contavam para qualquer pessoa sobre o famoso brisket do Anne, eles mal conseguiam lembrar o nome do orientador da minha tese. Então não, aquela ligação não surgiu do nada. Foi apenas o primeiro momento em que eu realmente ouvi o que eles vinham dizendo há anos, mesmo sem falar diretamente. Você nunca será o destaque da nossa história. Saí do banheiro antes que pudesse me convencer a pedir desculpas por algo que nem era culpa minha. A coordenadora do evento já organizava os formandos em uma fila que se estendia atrás do palco. Outros alunos estavam cercados por pais, irmãos, avós, gente ajeitando becas, alinhando chapéus, tirando selfies emocionadas sob os banners da universidade. Eu caminhei sozinha, segurando minha pasta com força, como se ela pudesse escapar das minhas mãos. Uma colega de turma olhou ao meu redor e franziu a testa. "Sua família está atrasada?"
Sorri daquele jeito automático que a gente aprende quando não quer explicar a própria vida inteira. Eles estão assistindo de casa. Ela fez uma careta. Poxa, isso é péssimo. Você é a mais brilhante da turma. Eles deveriam estar na primeira fila. As palavras dela doeram justamente por serem tão simples e tão verdadeiras. Já aconteceu de um estranho reconhecer seu valor em uma frase, enquanto sua própria família passa anos sem perceber? Sentei no meu lugar. A fileira vazia atrás de mim parecia fazer mais barulho do que todo o auditório cheio. Quando o diretor começou a anunciar os nomes, ouvi a plateia aplaudir cada estudante. Por um momento pensei. Talvez seja assim mesmo. Eu continuo fazendo o meu trabalho, e eles continuam assando costelas. Então meu nome ecoou pelos alto-falantes. Raquel Carter, doutora em saúde pública, com especialização em epidemiologia e ciência de dados. Atravessei o palco sob aplausos educados de professores e colegas. Nenhum vindo das pessoas cuja aprovação eu tentei conquistar desde criança. Quando o diretor me entregou o porta-diploma e se inclinou para a foto oficial, ele sussurrou: "Parabéns, doutora. O seu trabalho ainda vai salvar muitas vidas." Aquele foi o instante em que algo dentro de mim quebrou, não apenas um sentimento ferido, mas algo muito mais profundo. Se minha pesquisa tinha potencial para salvar a vida de pessoas desconhecidas, por que eu continuava me desgastando tentando ser notada por pessoas que nem sequer apareceram? Depois da cerimônia, enquanto os outros formandos se perdiam em abraços, flores e fotos com a família, eu me afastei para um corredor lateral com o celular na mão. O grupo da família Carter estava cheio de notificações. Fotos do churrasco chegavam uma atrás da outra. Meu irmão posando diante de um enorme banner, Ethan Carter, rei da fumaça. Os comentários dos parentes não paravam. Orgulho do nosso astro. Mal posso esperar para visitar o restaurante. Nenhuma única mensagem sobre o meu diploma. Meu polegar ficou parado sobre o teclado por alguns segundos, e depois simplesmente desceu. Em vez de responder, abri outro aplicativo, um que eu tinha salvo meses antes, mas nunca tivera coragem de usar. Era um formulário para mudança legal de nome. Fiquei encarando os campos vazios por um tempo. Então comecei a digitar devagar. Novo nome, Naomi Lane. Era um nome que eu rabiscava nas margens dos meus cadernos havia anos. O nome que eu imaginava usar um dia, quando minha verdadeira vida começasse. Ali, ainda vestindo a beca de doutorado, com o diploma debaixo do braço e a fumaça do churrasco praticamente escapando da tela do meu celular, eu decidi que esse um dia era agora. Quando o sol se pôs naquele dia de formatura, Raquel Carter já começava a desaparecer como fumaça no ar. Passei a noite não em um jantar elegante ou em uma festa de família, mas sentada à mesa da cozinha do meu pequeno apartamento. O laptop aberto, papéis espalhados ao lado de uma pizza congelada e de uma conta de luz atrasada. Nada glamouroso, eu sei. Mas havia algo quase sagrado naquele silêncio. Sem carne chiando na grelha. Sem garrafas de cerveja tilintando. Sem parentes chamando meu irmão de um orgulho da família enquanto eu reabastecia o chá gelado deles. Apenas o zumbido da geladeira e o som constante das teclas enquanto eu reescrevia a minha própria existência. Se você nunca passou por uma mudança legal de nome, deixe-me dizer, é uma mistura estranha de burocracia com renascimento. Preenchi formulários, imprimi declarações, marquei horário no tribunal. No campo a motivo da mudança, escrevi algo formal. Identidade pessoal e profissional. O que eu realmente queria escrever era: porque cansei de ser figurante no comercial do restaurante da família. Naquela noite, postei apenas uma foto da cerimônia no meu Instagram privado. Era uma imagem simples, eu de beca, segurando o capelo nas mãos, com o palco atrás de mim já sendo desmontado. Na legenda escrevi: Doutora Lane, em breve. Alguns amigos comentaram confusos, depois animados. Espera, você vai mudar de nome? Doutora Lane soa como nome de super-heroína. Mas uma mensagem chamou mais minha atenção. Era da Jenna, uma amiga da pós-graduação que havia se mudado para Seattle um ano antes para trabalhar em uma startup de tecnologia em saúde. Lane, hein? Gostei. Ainda vai fazer aquela entrevista com a Northwest Analytics? Eu quase tinha esquecido.
Semanas antes, eu havia enviado candidatura para uma vaga na Northwest Analytics, uma empresa que usava dados em tempo real para detectar surtos de doenças antes que se espalhassem. Eles tinham se interessado pela minha tese sobre modelagem de doenças transmitidas por alimentos e haviam oferecido uma entrevista depois da formatura. Na época, eu hesitei. Mudar de Baltimore para Seattle parecia um passo gigantesco. Deixar para trás a cidade da minha família, as ruas da minha infância e o restaurante onde eu limpava mesas desde os 12 anos era assustador. Mas depois daquela ligação no meio do churrasco, a decisão passou a parecer oxigênio. Respondi à mensagem da Jenna. Sim. Estou dentro. Contudo, na manhã seguinte acordei com duas notificações. A primeira era do tribunal, minha audiência para a mudança oficial de nome tinha sido marcada. A segunda vinha da Northwest Analytics. Gostaríamos de oferecer oficialmente a posição de cientista sênior de dados epidemiológicos, aguardando apenas sua data de início. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, e comecei a rir sozinha. Um riso meio incrédulo, meio libertador. O universo definitivamente não estava sendo sutil. Em menos de um mês, Raquel Carter virou apenas uma nota em documentos antigos, e doutora Naomi Lane tinha uma passagem só de ida para Seattle. Contei aos meus pais da forma mais simples possível, um e-mail curto. Hoje me formei. Estou mudando meu nome por motivos profissionais e aceitei um trabalho em Seattle em uma empresa de dados de saúde pública. Desejo sucesso a vocês com o restaurante. Era educado, direto, e muito diferente da antiga Raquel, que costumava escrever e-mails de 15 parágrafos tentando explicar seus sentimentos. Minha mãe respondeu 2 dias depois. Seattle. Isso é longe. Achamos que você voltaria para casa e ajudaria o Ita a expandir o negócio. Seu irmão poderia usar sua inteligência para cuidar da parte dos números. Enfim, parabéns pelo diploma. Estamos ocupados preparando o festival de verão, grande oportunidade para ele. Depois conversamos. A contribuição do meu pai foi um emoji de polegar apontando para cima no grupo da família. Meu irmão nem respondeu. Se você já esperou por um pedido de desculpas que nunca chegou, sabe exatamente como esse vazio se sente. Então eu fiz as malas. Coloquei minha vida inteira em 3 malas e uma bagagem de mão. Na última noite antes de partir, escrevi uma carta que nunca enviei. Queridos mãe e pai, comecei. Um dia vocês vão perceber que sua filha se tornou doutora e vocês não estavam lá. Um dia talvez precisem da minha ajuda, e, pela primeira vez na minha vida, não sei se vou atender o telefone. Assinei. Com amor, Naomi. Dobrei o papel e o guardei no fundo do meu diário. Não era uma carta para eles. Era para mim. Uma linha na areia. Uma promessa de que eu não correria mais atrás de pessoas que nem atravessariam o estacionamento para estar comigo. Quando o avião decolou e a cidade começou a encolher lá embaixo, observei as luzes se transformarem em pontos borrados. Pensei. Tudo bem, doutora Lane. Vamos descobrir quem você é quando ninguém mais te chama de um irmão do Ethan. Seattle não fazia ideia de quem era meu irmão, nem quantos prêmios ele tinha ganhado por causa das costelas dele. Seattle se importava com dados. E era exatamente disso que eu precisava. A Northwest Analytics ocupava 2 andares de um prédio moderno de vidro com vista para o mar. O escritório era cheio de espaços abertos, quadros brancos cobertos de equações e telas exibindo gráficos em tempo real. No meu primeiro dia, minha gerente, uma mulher com mechas azuis no cabelo e uma caneca de café sempre na mão, sorriu para mim e disse: Aqui nós caçamos fantasmas, escondidos dentro dos números. Pequenos sinais no meio de milhares de números, aquelas variações mínimas que indicam que algo ruim pode estar começando antes que qualquer outra pessoa perceba. Minha gerente sorriu e perguntou: Pronta para caçar? Eu estava. Mergulhei em fluxos intermináveis de dados, registros de internações hospitalares, relatórios de inspeção sanitária de restaurantes, reclamações nas redes sociais sobre intoxicação alimentar e uma montanha de outras fontes de informação. Nosso trabalho era encontrar padrões. Agrupamentos de sintomas em certos bairros, aumentos inesperados de visitas ao pronto-socorro, qualquer pista que pudesse indicar o início de um surto perigoso. E eu amava aquilo. Era como resolver quebra-cabeças que realmente podiam salvar vidas.
Pela primeira vez, meu valor não era medido por quantos pratos eu conseguia carregar ao mesmo tempo durante o horário de pico no restaurante. Os meses passaram. Aprendi a gostar das manhãs frias e úmidas de Seattle. Do cheiro da cidade, uma mistura de chuva e café tão diferente do aroma constante de fumaça e molho barbecue da minha antiga vida. Também fiz amizade com colegas que me conheciam apenas como Naomi, a epidemiologista capaz de encarar uma planilha por horas até ela finalmente confessar seus segredos. Quando perguntavam sobre minha família, eu respondia de forma vaga. É complicado. Até que, numa terça-feira à tarde, uma notificação apareceu na minha tela. Era um alerta automático do nosso algoritmo. Havia um pequeno, mas significativo, agrupamento de casos graves gastrointestinais em 3 condados vizinhos. À primeira vista parecia apenas um aumento comum da estação. Mas, quanto mais eu analisava os dados, mais algo me incomodava. Os horários de início dos sintomas eram muito próximos. A intensidade dos casos era alta. E o detalhe mais preocupante, vários pacientes mencionavam ter comido no mesmo restaurante em suas entrevistas médicas. Abri uma busca separada com o nome do estabelecimento. Franzi a testa. Carter Smokehouse, li em voz baixa. Por um segundo, meu cérebro simplesmente se recusou a processar aquilo. Era como olhar para um espelho distorcido. Um estado diferente, mas um roteiro estranhamente familiar. Está tudo bem? Jenna aproximou a cadeira da minha mesa. Inclinei o monitor para que ela visse os pontos vermelhos surgindo no mapa. Acho que temos um possível cluster ligado a uma rede de restaurantes, falei com cuidado. Você já ouviu falar do Carter Smokehouse? Está brincando? Ela riu. Eles abriram uma unidade aqui recentemente. As pessoas estão obcecadas. A fila para o brisket deles dá a volta no quarteirão. Por quê? Cliquei em mais alguns registros. Meu coração começou a bater mais rápido a cada novo dado. Pacientes relatando diarreia com sangue, vômitos intensos, febre alta, e os primeiros resultados de laboratório já apontando para Escherichia coli e Salmonella. Respirei fundo antes de responder. Porque, se esse padrão continuar, esse restaurante pode ser a origem do surto. Seguimos o protocolo imediatamente. Encaminhei o caso para minha gerente, organizei todas as evidências e comecei a montar um relatório preliminar para enviar ao Departamento Estadual de Saúde. Era um procedimento padrão. Mas, para mim, nada naquilo parecia normal. Naquela noite, quando cheguei em casa, minha mente não parava de voltar para a cozinha da casa dos meus pais. Quantas vezes eu tinha visto meu irmão colocar carne crua na tábua, limpar as mãos rapidamente em um pano e logo depois pegar pães de um saco aberto? Quantas vezes eu mencionei risco de contaminação cruzada, apenas para ouvir a resposta de sempre. Sempre fizemos assim, Raquel. Para de complicar tudo. Conforme os dias passavam, os pontos vermelhos no meu monitor só aumentavam. Mais hospitais. Mais pacientes. Mais menções ao Carter Smokehouse. O Departamento de Saúde entrou em contato pedindo análises mais profundas e todos os dados que tínhamos. Aquilo já não era mais um grupo pequeno de pessoas passando mal. Era oficialmente um surto. Uma noite acordei de repente, suando frio, com a tela do celular iluminando o quarto escuro. Quase por impulso, abri o grupo da família Carter, aquele que eu não visitava havia meses. A última foto mostrava meu irmão diante de um grande banner. Em breve, Carter Smokehouse, turnê da Costa Oeste. A legenda dizia: orgulho do nosso garoto conquistando o Grand National. Minha mãe comentou logo abaixo: ninguém faz churrasco como um Carter. Fiquei olhando aquela imagem por um longo tempo. Então percebi algo que revirou meu estômago mais do que qualquer intoxicação alimentar. Se a rede tinha crescido tão rápido assim, o surto que eu estava analisando talvez fosse apenas o começo. Existe um momento estranho quando você segura uma informação capaz de destruir a própria vida da sua família. Nesse instante, várias versões de você começam a falar ao mesmo tempo. A boa filha sussurra. Liga para eles. Avisa. Dá uma chance de resolverem tudo em silêncio. A cientista responde imediatamente. Saúde pública não funciona assim. Pessoas já estão doentes. Algumas são crianças.
E a criança ferida lembra. Eles faltaram à sua formatura de doutorado para ir a um churrasco. Você realmente vai arriscar sua carreira para protegê-los? Eu queria dizer que escolhi a voz certa imediatamente. Mas não foi assim. Passei uma semana inteira afogada em si. Durante o dia, eu melhorava nossos modelos, criava gráficos mais claros para o departamento de saúde e participava de reuniões com epidemiologistas que usavam palavras como alarmante e a responsabilidade séria. À noite, eu ficava olhando para o teto e lembrava de quantos aniversários eu passei trabalhando na churrasqueira do restaurante da família, em vez de participar da festa, apenas para ajudar o negócio. A decisão finalmente se formou no dia em que recebemos uma ligação de um médico da UTI pediátrica. Ele pediu acesso aos nossos dados. 3 crianças estavam em estado crítico com a mesma cepa de Escherichia coli. E havia um detalhe em comum. Todas tinham comido no Carter Smokehouse na última semana. Desliguei o telefone, caminhei direto até o escritório da minha gerente e fechei a porta. Preciso fazer uma revelação, falei, sentindo as mãos úmidas. Tenho uma ligação pessoal com essa rede de restaurantes. As sobrancelhas dela se ergueram. De que tipo? Respirei fundo. Meus pais são donos do restaurante original. Meu irmão administra a empresa agora. Ali estava. Exposto. Como um nervo aberto. Ela não demonstrou surpresa exagerada. Apenas assentiu. Certo. Obrigada por ser transparente. Isso significa 2 coisas. Primeiro, a partir de agora você está oficialmente afastada de qualquer recomendação de política pública nesse caso, para evitar conflito de interesses. Segundo, vou te fazer uma pergunta como pessoa, não como sua chefe. Ela se inclinou um pouco na cadeira. Eles sabem do que está acontecendo? Não, respondi. Nós não somos próximos. Você quer contar para eles? Pensei nas crianças naquela UTI. Pensei no meu irmão sorrindo diante de banners, se proclamando a rei da fumaça. Pensei nos meus pais dizendo que ninguém nunca ficou doente com nossa comida sempre que eu mencionava temperaturas seguras de preparo. Respirei fundo antes de responder. Quero que eles sejam responsabilizados. Fiz uma pausa e completei. Se eu ligar, não será para protegê-los. Será para dar uma chance de fazerem a coisa certa, antes que o Estado os obrigue. Ela apenas assentiu. Então ligue, como filha, disse minha gerente. Nós continuaremos fazendo o nosso trabalho aqui. Naquela noite, peguei o telefone e disquei o número dos meus pais pela primeira vez em quase um ano. Minha mãe atendeu no segundo toque, com a voz alegre como sempre. Naomi? Ou ainda devemos te chamar de Raquel? Naomi está ótimo, respondi, tentando manter a calma. Eu não tenho muito tempo. Preciso falar sobre o restaurante. Se isso é sobre você não querer voltar para casa para ajudar, seu pai já disse que. Não é isso, interrompi. Vocês receberam relatos de pessoas ficando seriamente doentes depois de comer lá? Ela hesitou. Bem, apareceram algumas reclamações na internet. Seu irmão disse que são só gente querendo prejudicar a avaliação do restaurante. Por quê? Meu coração apertou. Porque eu trabalho com uma empresa que monitora surtos de doenças, e identificamos um grupo de casos ligado diretamente ao Carter Smokehouse. Há pessoas no hospital, mãe. Crianças também. Houve um silêncio longo. Então ouvi um resmungo ao fundo e a voz do meu pai. É a Naomi? Coloca no viva voz. Um clique. Logo depois, o tom firme dele encheu minha pequena cozinha em Seattle. Você está acusando o negócio da própria família de envenenar clientes agora? Depois de tudo que fizemos para construir isso do zero? Eu não estou acusando ninguém, respondi com cuidado. Estou dizendo o que os dados mostram. Vocês precisam fechar temporariamente e cooperar com a vigilância sanitária. Limpar tudo, revisar processos, treinar a equipe, verificar fornecedores. Se agirem rápido, talvez consigam evitar. Nós não vamos fechar, ele interrompeu, irritado. Você tem ideia do que isso faria com nossa reputação? Com as reservas do seu irmão? Temos um grande festival da cidade chegando. Ele é a atração principal. Este é o momento dele.
De novo aquela frase. O momento dele. Não as crianças na UTI. Não os clientes hospitalizados. O momento dele. Se vocês não fecharem, falei calmamente, o Estado vai obrigar. Eles já têm nossos relatórios. Isso não é só uma ligação de filha preocupada. É um aviso de alguém que sabe o tamanho desse problema. De repente, a voz do meu irmão entrou na chamada, alta e irritada. Espera aí, isso tudo é porque você ficou chateada por a gente não ter ido à sua cerimônia? Vai tentar destruir minha empresa por causa de mágoa? Era minha defesa de doutorado. Respondi, perdendo a calma pela primeira vez. E não estou destruindo nada. Estou tentando impedir que mais pessoas se machuquem. Ele soltou uma risada amarga. Você sempre achou que seus livros e planilhas eram mais importantes que a vida real. Vida real? Repeti. Vida real é uma mãe sentada ao lado da cama do filho no hospital porque alguém não quis conferir um termômetro de carne. Chega! Meu pai cortou. Não vamos discutir isso. Você faz o que quiser no seu trabalho e nós fazemos o que precisamos para o nosso negócio. Mas não espere gratidão se ajudar a manchar o nosso nome. A ligação caiu. Fiquei parada ali, com o telefone ainda encostado no ouvido, ouvindo apenas o silêncio. Você já viu alguém escolher o próprio orgulho quando tinha a chance mais simples de consertar tudo? Naquela noite, eu finalmente parei de esperar que minha família se tornasse o tipo de pessoas de que eu precisava. Na manhã seguinte, entrei em contato com um escritório jurídico especializado em casos de denunciantes. Se os carteiros queriam travar uma batalha entre dados e negação, estavam prestes a descobrir o que acontece quando se subestima a garota quieta que costumava encher as garrafas de molho enquanto outros levavam todo o crédito. O Estado agiu muito mais rápido do que meus pais imaginavam. Em menos de 2 semanas, inspetores visitaram discretamente várias unidades do Carter Smokehouse, coletaram amostras, conversaram com funcionários e reuniram novos resultados laboratoriais. Aquilo que antes era apenas um grupo de pontos vermelhos na minha tela agora tinha um nome oficial: surto confirmado. As emissoras locais começaram a exibir reportagens alertando qualquer pessoa que tivesse comido no Carter Smokehouse a ficar atenta a sintomas. Meu irmão respondeu da forma que sempre respondia, com confiança exagerada. Ele publicou um vídeo em frente ao restaurante principal. Avental amarrado, churrasqueira acesa atrás dele, chamas subindo enquanto ele sorria para a câmera. Aqui no Carter Smokehouse levamos segurança alimentar muito a sério, disse ele com aquele sorriso perfeito de televisão. Nossa própria família come aqui. Não acreditem em tudo que veem nas notícias. Sempre vai ter gente querendo atacar quem faz sucesso, mas nós não vamos a lugar nenhum. O vídeo explodiu de curtidas e emojis de coração. Comentários apareciam sem parar. Isso aí, chefe. Estamos com você. Eu assisti ao vídeo do meu escritório em Seattle, com um gosto amargo na boca. Minha gerente passou pela minha mesa e disse: O Departamento de Saúde quer que a gente continue monitorando as redes. Parece que a empresa está tentando apresentar tudo como uma campanha de difamação. Claro que estão, murmurei. O que veio depois parecia uma piada de mau gosto. Uma semana após aquele vídeo, minha mãe enviou um e-mail para minha conta pessoal. Assunto: Thanksgiving. A mensagem dizia: Sabemos que as coisas têm estado tensas, mas família é família. Por que você não vem para casa no Thanksgiving? Seria bom para a imagem também. Mostrar que estamos unidos. Ethan vai organizar um grande churrasco comunitário nesse dia em vez do jantar tradicional. Autoridades da cidade estarão presentes, além de repórteres e blogueiros. É uma grande oportunidade. Venha apoiar seu irmão. Talvez possamos conversar. Eu devo ter lido aquele e-mail umas 20 vezes. Bom para a imagem. Não era sentimos sua falta. Não era estamos preocupados com esse surto. Nem um simples desculpe por não ter escutado você. Eles queriam usar minha presença, meu doutorado e minha nova vida como parte do espetáculo de recuperação da reputação deles. Uma parte de mim quis simplesmente apagar a mensagem e seguir em frente. Mas outra parte, a mesma que mudou de nome e atravessou o país, percebeu algo diferente ali, uma oportunidade. Se você quer que pessoas que construíram um império baseado em imagem pública finalmente encarem a verdade,
Qual lugar seria melhor do que um palco criado por elas mesmas? Respondi com apenas uma frase. Eu estarei aí. No dia de tanque de vinho, o céu sobre minha cidade natal estava cinza e pesado, daquele tipo que faz a fumaça das chaminés ficar baixa sobre as ruas. Eu não voltava ali desde o desastre da minha formatura. Caminhar até o Carter Smokehouse foi como entrar numa cápsula do tempo. As mesmas toalhas de mesa xadrez vermelhas. O mesmo letreiro de neon com um porco sorridente. O mesmo cheiro de madeira queimada e temperos no ar. Mas algumas coisas tinham mudado. Havia banners falando sobre um compromisso com a segurança alimentar, frascos de álcool em gel espalhados pelo salão e funcionários usando luvas com o logotipo da marca. Parecia uma encenação cuidadosamente montada. Sem nenhuma menção às pessoas hospitalizadas que haviam forçado todas aquelas mudanças. Meu irmão me viu chegando do pequeno palco improvisado no estacionamento. Ele vestia um jaleco de chefe feito sob medida, com o nome Ethan bordado em letra cursiva no peito. Naomi. Você veio. Anunciou no microfone, puxando-me para um abraço lateral. Pessoal, essa é minha irmã, a doutora da família. Ela está aqui para provar que a ciência está do nosso lado. Algumas pessoas aplaudiram de forma educada. Afastei-me dele tentando controlar a vontade de revirar os olhos. Minha mãe apareceu logo atrás, sorrindo nervosamente e sussurrando. Só sorria, querida. Deixe as pessoas tirarem fotos. Isso é importante para nós. É importante para as famílias que estão com filhos na UTI? Perguntei em voz baixa. O rosto dela endureceu. Você realmente está determinada a estragar tudo, não é? Não, respondi. Estou determinada a dizer a verdade. O evento começou como uma espécie de festival distorcido. Havia música ao vivo, amostras grátis de comida, autoridades locais apertando mãos e câmeras de televisão circulando entre a multidão. Meu irmão andava pelo palco com confiança, repetindo frases como acusações infundadas em passamos em todas as inspeções e em cada entrevista. Fiquei observando tudo com os braços cruzados. Então meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estamos a 10 minutos. Era do investigador estadual com quem eu vinha trabalhando através do escritório jurídico. Havíamos entregado dados, cronogramas e documentos mostrando que o Carter Smokehouse já tinha sido alertado, e mesmo assim continuou funcionando normalmente. Quando o Departamento de Saúde decidiu entregar oficialmente a ordem de fechamento, eles me perguntaram: Você quer estar presente? Eu disse que sim. Não por vingança. Nem por espetáculo. Mas porque eu precisava que minha família visse meu rosto no momento em que as consequências das escolhas deles finalmente chegassem. 10 minutos depois, a música parou no meio de uma canção. Um pequeno grupo de autoridades, vestindo ternos e jaquetas com o símbolo do Estado, caminhou em direção ao palco acompanhado por câmeras. A multidão começou a murmurar, confusa. O sorriso do meu irmão vacilou. Bem, parece que temos convidados especiais, ele brincou, sem muita convicção. A investigadora principal subiu ao palco segurando uma pasta grossa cheia de documentos. Pegou o microfone. Boa tarde, começou. Falo em nome do Departamento Estadual de Saúde. Após uma investigação completa sobre o recente surto envolvendo múltiplas regiões, relacionado a infecções por Escherichia coli e Salmonella, determinamos que o Carter Smokehouse é uma das principais fontes. Ela abriu a pasta e continuou. Com efeito imediato, todas as unidades Carter Smokehouse estão ordenadas a interromper suas operações até novo aviso. O não cumprimento desta ordem poderá resultar em multas adicionais e possíveis acusações criminais. Parecia que o ar tinha sido sugado do estacionamento inteiro. Algumas pessoas soltaram exclamações. Alguém gritou: Meu filho ficou doente aqui. Outra voz ecoou da multidão. Eu sabia. Minha mãe ficou pálida. Deve haver algum engano, disse ela, aproximando-se da investigadora. Somos um negócio familiar. Jamais faríamos algo assim. A expressão da mulher permaneceu firme. Senhora, temos resultados laboratoriais, depoimentos de funcionários e registros de avisos que foram ignorados. Então ela olhou além da minha mãe, diretamente para mim.
Também contamos com análises independentes que ajudaram a identificar o surto rapidamente. Graças a esses relatórios, possivelmente evitamos mais hospitalizações. Meu irmão virou-se para mim como uma tempestade. Foi você, sussurrou com raiva, agora longe do microfone. Você trouxe eles aqui. Respirei fundo antes de responder. Não, falei calmamente. Foram as práticas de segurança alimentar de vocês que trouxeram eles aqui. Fiz uma pausa e completei. Eu só me recusei a fingir que não estava vendo. Nós somos sua família. Minha mãe chorou. Como você pode ficar do lado de estranhos em vez de ficar do nosso? Olhei ao redor. Pais segurando seus filhos perto do peito, repórteres anotando tudo, funcionários cochichando entre si. Esses estranhos confiaram em vocês para não deixá-los doentes, respondi. E vocês trataram essa confiança como algo descartável. Respirei fundo antes de continuar. Vocês faltaram à minha formatura de doutorado para ir a um churrasco, e agora esse mesmo churrasco é o motivo pelo qual o filho de outra pessoa talvez nunca chegue a se formar em nada. Pela primeira vez, ninguém teve uma resposta rápida. Nada de você está exagerando. Nada de pare de dramatizar. Só 3 membros da família Carter em um palco, finalmente cercados pela verdade. O que aconteceu depois foi exatamente o que meus pais sempre temeram e exatamente o que eles escolheram quando ignoraram todos os avisos. Em poucas semanas, o Carter Smokehouse estava em todas as notícias. E não por causa do famoso brisket do meu irmão. As manchetes falavam sobre rede popular ligada a surto alimentar. Famílias exigem justiça. Anos de alertas de segurança ignorados. À medida que mais funcionários decidiram falar, a imagem de a empresa familiar exemplar começou a desmoronar. Vieram relatos de gerentes ordenando que carne fosse servida antes de atingir temperaturas seguras. Funcionários pressionados a continuar trabalhando mesmo quando percebiam alimentos estragados. Limpezas apressadas para economizar dinheiro. Processos judiciais começaram a aparecer um após o outro. O Departamento de Saúde aplicou multas tão altas que pareciam quase sentenças de demolição financeira. Meu irmão perdeu contratos de patrocínio, seu pequeno quadro em um programa culinário e convites para festivais gastronômicos. Prêmios que antes ficavam exibidos em vitrines no restaurante foram discretamente retirados quando as organizações responsáveis decidiram revogá-los após revisão ética. Meus pais tiveram que vender 2 das 3 casas que haviam comprado durante os anos de sucesso apenas para pagar advogados. Se você está esperando que eu diga que senti satisfação ao ver tudo isso acontecer, a verdade é mais complicada. Eu não senti aquela alegria de vingança simples que aparece nos filmes. O que senti foi algo mais pesado, quase um alívio silencioso. Como se, finalmente, o mundo estivesse funcionando com uma lógica que eu entendia. Ações têm consequências. Avisos ignorados têm preço. Os dados com que eu trabalhava nunca foram apenas números em uma tela. Eram vidas reais. E agora todos podiam ver isso. O processo de denunciante aconteceu discretamente nos bastidores. Como eu tinha documentado tudo corretamente e declarado meu conflito de interesse desde o início, eu estava protegida legalmente. Mais do que isso, eu tinha direito a uma parte das penalidades financeiras aplicadas à empresa graças à detecção precoce do surto. Um dia, recebi um e-mail do escritório de advocacia com um número tão grande que precisei piscar várias vezes antes de acreditar que era real. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei ter em meu próprio nome. Não do meu irmão. Não dos meus pais. Meu. Pensei por alguns minutos em comprar um carro de luxo ou algum símbolo dramático de sucesso. Mas acabei fazendo algo que faria a Raquel adolescente chorar de incredulidade. Criei uma organização sem fins lucrativos chamada Line Cook Project. A fundação oferece treinamento gratuito em segurança alimentar, orientação jurídica e apoio a denunciantes para trabalhadores de restaurantes com salários baixos, pessoas que muitas vezes percebem práticas perigosas, mas têm medo de falar. Em parceria com a Northwash Analytics, desenvolvemos materiais educativos baseados em dados reais e fáceis de entender. Realizamos oficinas em vários estados. Ajudamos funcionários a registrar denúncias anônimas quando seus chefes mandam servir frango mal cozido ou ignorar regras básicas de higiene. Fizemos barulho onde antes existia apenas silêncio, o mesmo silêncio que, por muito tempo, permitiu que pessoas adoecessem.
A ironia não passou despercebida para mim. O mesmo império que por anos me tratou como mão de obra gratuita agora estava, indiretamente, financiando um movimento para proteger outros trabalhadores de chefes como a minha própria família. Meus pais tentaram ligar algumas vezes. No começo, deixei todas as chamadas caírem na caixa postal. As mensagens da minha mãe mudavam de tom a cada tentativa. Primeiro vinha a raiva. Como você pôde fazer isso com a gente? Depois virava súplica. Continuamos sendo seus pais. E por fim, só queremos conversar. Meu pai deixou apenas uma mensagem, e ela me arrepiou. Você destruiu seu irmão. Está feliz agora, doutora? Você sempre foi grande demais para esta família. Eu não retornei. O que eu poderia dizer que a própria realidade já não tivesse mostrado? Meses depois, recebi uma carta pelo correio. Papel de verdade, com meu nome escrito na caligrafia curva da minha mãe, doutora Naomi Lane. Na carta, ela contou que o restaurante original do Carter Smokehouse estava sendo fechado por tempo indeterminado. Disse que eles tinham perdido quase tudo. Também escreveu que meu irmão não falava com ninguém, que estava bebendo demais e repetindo que o mundo inteiro havia se voltado contra ele. Perto do final da carta, havia uma frase curta. Talvez devêssemos ter escutado você antes. Talvez devêssemos ter ido à sua formatura. Fiquei olhando aquele papel por muito tempo. Não porque aquilo tivesse curado algo, não curou. Não havia um verdadeiro pedido de desculpas. Nenhuma compreensão real dos anos em que me trataram como figurante no grande espetáculo do Ethan Carter. Mas aquela carta confirmou algo que eu precisava saber desde o dia em que entrei naquele banheiro vestindo a beca de doutorado. Eu tinha feito a escolha certa ao escolher a mim mesma. Eventualmente respondi com um bilhete curto. Lamento a dor que todos estão enfrentando. Nunca quis que pessoas se machucassem, mas elas já estavam sendo machucadas. Eu escolhi ficar ao lado delas em vez de proteger uma mentira. Espero que um dia vocês entendam isso. Estou aberta a conversas honestas e responsáveis. Não estou aberta a fingir que nada disso aconteceu. Naomi. Nunca recebi resposta. E, pela primeira vez na minha vida, o silêncio não pareceu castigo. Pareceu paz. Existe uma lição que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando eu tinha 18 anos, limpando mesas engorduradas no restaurante da família e sonhando com algo maior. Laços de sangue não são um passe livre para alguém te ferir sem consequências. Família não é uma palavra mágica que apaga danos. Amor que exige que você permaneça pequeno, não é amor. É controle. Seu valor não depende de quão alto seus pais comemoram suas conquistas. Nem de quantos aplausos seus irmãos recebem. Seu valor está na persistência silenciosa do seu esforço, na integridade das suas escolhas e na coragem necessária para ir embora quando ficar significa trair a si mesmo ou aos outros. Eu não destruí o império da minha família por vingança. Eu apenas acendi a luz em uma cozinha que eles insistiam em chamar de impecável, enquanto pessoas adoeciam nas mesas. E, ao fazer isso, finalmente saí da fumaça e entrei na minha própria vida. Então, se você está ouvindo esta história e lembrando de todos os momentos em que se sentiu invisível, em jantares onde sua cadeira parecia vazia enquanto todos elogiavam outra pessoa, em formaturas onde ninguém apareceu por você, em trabalhos onde usam suas ideias mas esquecem seu nome, escute bem isto. Você tem o direito de parar de correr atrás de pessoas que se recusam a enxergar quem você é. Você tem o direito de escolher seu próprio sobrenome, sua própria cidade e o propósito da sua vida. Tem o direito de dizer: não vou ficar em silêncio só porque compartilhamos o mesmo DNA. E se algum dia alguém disser que você está exagerando por exigir respeito básico, lembre-se de uma coisa. As pessoas que se beneficiam do seu silêncio quase sempre vão chamar a sua verdade de exagero. Mesmo assim, fale. Porque, às vezes, a verdade que você diz pode proteger alguém. Inclusive você mesmo. Obrigado por ouvir essa história. Sendo sincero, eu realmente admiro a Naomi. Ela não ficou presa à dor nem aceitou para sempre o papel de filha esquecida. Em vez disso, usou sua educação, suas habilidades e sua coragem para proteger pessoas inocentes, mesmo quando isso significava enfrentar a própria família. Isso não é crueldade. Isso é coragem. Ela não destruiu a vida deles por diversão.
Apenas se recusou a ficar em silêncio enquanto outras pessoas estavam sendo prejudicadas. Agora eu quero ouvir você. Se estivesse no lugar da Naomi, teria denunciado o restaurante, ou ficaria em silêncio por lealdade à família? E você já precisou escolher entre fazer o que é certo e manter a paz com alguém que ama? Compartilhe sua história nos comentários.